Olá, boa tarde. Olá, Jéssica. Olá, João, tudo bem? Tudo bem? Está me ouvindo bem aí? Tranquilo. Deixa eu tentar ajustar Então, essa cadeira aqui que tá meio. já, Aí, agora você consegue me ver certinho, tudo bom? isso. Tudo bem. Então, dando início hoje a mais uma live aqui nesse espaço da Ecotelhado, né, onde estamos explorando aqui recentemente o tema da neurociência aplicada à arquitetura, né? É um tema que nós nos encontramos aí, nós são diversos interesses, né, de profissionais e, acredito assim uma forma de pensar. Nossa, pela parte da ecotelhado é bem sabido, a gente desenvolve então produtos, né, que seriam adequados a isso, né? Claro que nós entramos isso historicamente por outros motivos, né? Mas recentemente a gente tem visto isso, vamos dizer, a neurociência crescer, né, vamos dizer, sendo com novas descobertas, novos padrões, né, e que podemos assim colocar, né, de antemão como sendo assim a resposta a leitura que o nosso cérebro dá para aquele espaço construído ou aquele que nós desejamos construir. Né? Então, diz que o espaço ideal, né, que pela leitura do nosso cérebro, né, que ele vai ler a beleza, a coerência, né, vai ser em três fatores: coerência, o fascínio e familiaridade. Né? Então, são elementos que o nosso. A linguagem, né, são as dimensões que o nosso cérebro lê a respeito disso. Né? Bom, e dentro, então, dentro dessa técnica, ou dentro dessa. Nós procuramos aqui nos aprofundar e saber mais, e dentro disso é que nós estamos, com certeza, então, convidando quem aí no nosso derredor, né? E nos deparamos justamente contigo aí, com a arquiteta Jéssica Carboni, né? Sem mais, então, gostaríamos que tu te apresentasse aí, dissesse um pouco mais a respeito, para a gente dar início, então, ao nosso bate-papo. Obrigada, João. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, é uma honra para mim poder estar aqui falando com você nesse espaço da Ecotelhado e para todo mundo que está aqui acompanhando. Quero já deixar um oi para todo mundo, um abraço aí para a audiência. Bom, eu sou a Jéssica Carboni. Minha formação é em arquitetura e urbanismo, depois eu me pós-graduei em neurociência e comportamento, e hoje atuo muito com essa área da neuroarquitetura, né? Trazendo, claro, outros conhecimentos, né, que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? O repertório, que também é essencial para a nossa construção, né, de ser humano e até de enxergar o outro. Atualmente eu moro na Suíça. Esse atualmente aí, na verdade, é desde 2010, em Basel. E é isso, é um prazer estar aqui. Esse convite veio muito de encontro ao que eu acredito, ali trocando uma ideia antes, né, na hora que a gente estava combinando os dias, o horário da live. A gente falou muito do bem-estar, como que é, a natureza, a gente consegue trazer isso para os ambientes construídos, e aí a gente consegue entrar até no âmbito da sociedade, criar uma sociedade mais humana, e quais as estratégias aí que os arquitetos e urbanistas podem lançar a mão para ir de encontro a isso, que é uma paixão minha, eu preciso compartilhar com você isso, João. Muito bem. A respeito do tema, então, escolhido, sobrevivendo através do design, né? O que tu pode nos falar a respeito disso mais especificamente? Exatamente, sobrevivendo através do design foi um termo que eu descobri em um livro. E a hora que eu fui buscar isso, foi o que eu comentei, veio muito de encontro àquilo que eu já trazia no meu próprio design em relação a esse equilíbrio, a ouvir o outro, trazer o outro. E aí a gente descobriu que o sobrevivendo através do design, a linha que eu tomei a liberdade de traçar foi desde do nosso primórdio. Então, como nós, como natureza, a gente sobreviveu a essa evolução. E na verdade é porque a gente se manteve como um ser igual tudo aquilo que nos cercava, então fomos evoluindo.
Só que esse sobrevivendo, agora vem uma questão: será que em algum momento houve uma disruptura? Nós construímos algumas cidades que acreditávamos que estava de acordo, que era o ideal, porém que hoje, será que isso vai manter a nossa evolução ou a nossa produção, né? A gente continuar desenvolvendo e crescendo e até criando, né, filhos, netos, como que é, né? Essa evolução. Então, e aí a gente consegue pegar estratégias do design para que a gente sobreviva. E essa live não poderia vir num ambiente, num momento melhor até, infelizmente, da pandemia, mas é bom que todo mundo abra a mente para isso, como que a gente pode sobreviver através do design, mesmo em meio à pandemia. Quais vão ser essas estratégias que a gente vai tomar? Claro, de higiene, mas também de suporte mental, um apoio mental para a psique das pessoas aí que estão sendo impactadas naturalmente. Então, esse é o ponto aí do sobrevivendo através do design. Eu acredito, né, claro, que é um tema que, com o próprio crescimento exponencial da população, né, hoje nós estamos nos aproximando a 8 bilhões, né, e mais especificamente com a concentração das pessoas em grandes cidades, em grandes centros. Então, a gente viu como isso rapidamente e também pela comunicação, né, o transporte em comum, a troca de gêneros, de bens, né, que é uma coisa que foi muito positiva na nossa sociedade, se nós analisarmos isso aí de 50, 100 anos para trás agora, né, grande parte, vamos dizer, hoje não tem mais pessoas morrendo hoje de obesidade do que propriamente de fome no mundo, né? E o grande milagre é justamente essa globalização que permite trocas, né? Então, tem deficiência em determinado lugar, tem superprodução em outro, os meios de transporte são super eficientes e o negócio está lá. Então, bom, de certa forma, esse jogo ele já estava assim, com cartas marcadas, né? E até muitos pensadores já colocavam a situação, né? Então, à medida que a gente evoluía, vamos dizer, para essa, como tu está dizendo, em termos de urbanismo, para os grandes centros, para as sociedades mais interativas, esse fantasma ele começou a crescer, essa espada sobre a cabeça, porque a probabilidade é essa. O meu conhecimento ele é quase que paralelo, não tanto no ser humano, mas como engenheiro agrônomo, né? A gente lida até de uma forma mais prática com essas situações, né? Que seria com criação de animais, com plantas, né? Então, são lavouras que são indivíduos muito próximos, ou parecidos, ou iguais até, no caso de uma soja, um milho, enfim, uma plantação, diversos indivíduos juntos. E a gente sabe quanto mais isso acontece, mais especialização, que seria o exemplo, vamos dizer, de uma cidade, mais sujeito estaria a uma doença, a uma praga que viesse a exterminar, né? Então, o que é característico dessas lavouras, desses criatórios de aves, né, ou de suínos, ou gado, enfim, né, é que isso precisa de um controle muito maior. Eu acho que, de certa forma, foi esse o ponto, né? E nós podemos, né, dizer, traçar um paralelo e falando, né, dizer, se fosse criação de animais, seriam gaiolas, né? Como nós não estamos nos referindo a animais, são apartamentos, casas ou moradias, ou o que nós poderíamos fazer. Eu gosto muito do Dentro conceito. disso, é como tu disse, estamos num divisor de águas agora, que nós vamos fazer efetivamente, porque tem qualidade de vida que também é importante, né? Quer dizer, a vida, no objetivo da vida, ele é maior no ser humano, né? E isso tem que ser contemplado, né? Então, isso que sai fora do campo prático que eu estou falando e entraria mais, vamos dizer, dentro da tua alçada, né? A gente acaba falando muito de cidade consciente, né? Então, aquelas cidades que são sensíveis às necessidades humanas. E aí a gente consegue descrever bem tudo isso que você pontuou. Vai super de encontro, é muito rico isso. Sim. Nós sabemos, vamos dizer, que tu participou de um congresso de arquitetura da felicidade, né?
E o que veio, assim, o que tu pôde tirar desse congresso, o que falaram, que novidades que teriam, vamos dizer, para a gente pontuar aqui na Legal, nossa João. conversa. Legal. Bom, o convite para o congresso veio do Takeda, quando ele teve conhecimento de um projeto que nós executamos a neuroarquitetura, né? Então, nós trouxemos a questão das emoções para crianças que sofrem de vulnerabilidade social. Então, são crianças que habitam ali na favela de São José do Rio Preto, em São Paulo. E nós trouxemos o corredor das emoções para que essas crianças possam ter esse suporte. A gente fala esse equilíbrio emocional, como que vai curar as emoções dessas crianças. E aí nós lançamos mão da neuroarquitetura até um passo além, na verdade, nós trouxemos diversos pontos da neurociência em si, inteligência emocional, o mindfulness foi recomendado, diversos pontos e aí depois o Takeda teve conhecimento disso, falou, vem trazer isso para o congresso porque é alguma coisa executada já. É legal mostrar que a neuroarquitetura ela está sendo aplicada na sociedade. É uma leitura nova sobre isso, então muitos aplicam já no corporativo, no urbanismo, nas residências, mas aí a gente traz para a sociedade essa neuroarquitetura. E foi um prazer, então foi esse o motivo da minha participação lá. Depois nós fizemos até uma palestra para explicar o que é neuroarquitetura, um workshop ali mais prático com os inscritos. E eu achei muito rico o congresso. Então, tiveram diversas palestras. Os arquitetos, em geral, sempre com esse olhar mais humano. Eu achei riquíssimo todo o repertório. Então, tinha uma palestra que falava muito dos sabores e como que isso alterava a sua percepção. Eu gostei muito, e aqui a gente falando mais dessa área de paisagismo e do verde, querendo ou não, o Abud, que tem um super nome, assim, ele trouxe o caso da chácara da família dele, trazendo essa questão da memória afetiva. Foi riquíssima essa palestra, porque você vê a simplicidade também. Então, teria tanto repertório para Sim. mostrar, mostrou alguma coisa afetiva. E um outro que eu acho Eu acho legal que pontuar foi o Pedro Nietzsche, que ele trouxe que nós, como arquitetos, devemos nos preocupar em casas para quem não tem casa. E aí ele trouxe essa questão da população de rua também. Achei que vale a pena aí rever. sim. A respeito das casas também, de tanto casas hoje nós temos no Brasil uma deficiência ainda, né, de residências, né, e justamente nesse lado de pessoal mais de baixa renda, né, claro que quanto mais alto o problema já está resolvido, né, então são as casas populares, né, e aí também tem uma espécie de um paradoxo, porque às vezes o pessoal procura também a questão preço, né? E deixa a desejar a questão de qualidade. Né? Nós já estudamos muitos projetos, né, para colocar também questão de telhado verde, buscando essa situação. Né? Mas em coisas pequenas conseguimos colocar. Né? E onde o pessoal enxergou, sabe, casas populares com intervenção, inclusive, numa parte de favela, né, no Rio de Janeiro, nós já fizemos, né, e aquilo ameniza muito, né, praticamente ele troca, né, toda uma questão do verde, ele traz todo um elemento, né, que vem a contribuir com isso. Né? Então, justamente nessa questão da familiaridade, acredito, né, que são dos três elementos, né, do fascínio, né, tem a ordem natural, né, o fascínio, e tem a familiaridade, né, como colocou aí do Benedito Abud, da chácara familiar, enfim, desse ambiente. Esse é um elemento que a gente busca muito, né, de trazer aquilo que pertence a nós. Né? Às vezes a coisa está lá, mesmo numa escola ou qualquer outro lugar, mas parece que é uma coisa distante, que não nos pertence. E eu acredito, então, que essa questão de vegetação, né, ela traga bastante para esse ponto, né, que é um ponto em comum, uma coisa que nós nos sentimos em casa quando tem isso presente. Né?
Evoluímos Então, nesse ambiente, né, João? Então, isso é sim. familiar para nós. Não à toa tem uma técnica que a gente fala que é aterramento. Então, quando a gente descalça os nossos pés e pisa na terra diretamente, o nosso corpo tem energia. A comunicação que é feita dentro do nosso cérebro é por energia mesmo. Então, uma vez que a gente está descalço sobre uma terra, funciona como esses fios terra, se a gente for comparar com esse universo da construção. A gente descarrega aquela energia e isso alivia os nossos nervos, a nossa tensão. Então, olha só como realmente essa familiaridade com a Isso. natureza é porque nós somos, de fato, seres naturais. Não é a natureza estar fora da minha janela, está no meu quintal. A natureza, eu estou nela, na verdade. Eu invadi esse espaço com outros materiais, com outros recursos e com a tecnologia que me cabe no momento, mas é extremamente importante trazer que todos os padrões da natureza são benéficos ao nosso cérebro. E quando a gente traz isso para a construção, você consegue alcançar esse bem-estar, essa qualidade de vida, promover a saúde, a interação social, porque lembrando que nós somos seres sociais, né? Se a gente olhar para a antiguidade, não tinha assim eu fechada na minha, vamos falar assim, na minha oca ou na minha caverna, como é hoje um apartamento. Nós estávamos um cuidando dos filhos dos outros, porque os homens saíam juntos para caçar, as mulheres pegaram os legumes ou as frutas, o que encontrava pelo caminho, e as mais velhas passavam conhecimento para as crianças. Então, nós éramos uma sociedade mais forte, ao meu ver, do que nós somos hoje. Então, essa familiaridade estende também para essa via social que se apontou muito bem aqui. Tu tocasse nesse assunto, né? E eu tô já em outras lives que nós tivemos, né? Abordamos uma questão assim de tendência hoje, muita gente falando, a gente escuta também, a gente tem muito contato também com a questão de incorporação, né? De loteamentos, coisas assim, tem um ramo de negócio dentro disso aí. E identificamos, assim, por parte, vamos dizer, da população mais jovem, o interesse hoje com essa alavanca que tem, que é essa que nós estamos falando justamente, a comunicação à distância e praticamente a execução das tarefas, né? À distância. Né? Então, demanda já, as questões são compras, fornecimento, tu consegue. Hoje ficou evidente a quanto que a gente realmente pode fazer isso, não estando necessariamente no escritório, alguma coisa assim. Isso abriu o campo, né, de muitos jovens pensar, não só jovens, né, mas também outras pessoas de todas as idades, de pensar de, quem sabe se eu pudesse, aquele sonho que todos tínhamos, né, de morar num lugar, enfim, mais tranquilo, fora da grande cidade, né, com mais verde, com essa interação justamente, né, talvez até, e quem sabe se não é importante, né, porque um dos fatores que tem da pandemia é essa, a centralidade de todos os elementos. Né? Então, tu é obrigado hoje a ir ao supermercado, ir nesses lugares centrais, e adquirir A, B ou C, claro que pode fazer isso também via online, né? Mas com certeza ela tem, não seria a mesma coisa, vamos dizer, de tu ter uma parte do teu alimentação, da tua autossuficiência em determinado lugar, né? Então isso é que veio, vamos dizer, no confronto. Eu vejo as pessoas analisando o que era antes um puro sonho, né? Hoje como digo não, quem sabe é uma realidade e até atuando, né? Já estou estudando projetos, né, que seriam em sítios ou coisas assim, que possam ser transformados numa área, uma espécie de uma mini comunidade, né, com tantas pessoas ali, um grupo mais restrito que tem uma determinada autossuficiência à distância, né, em todos os né, Aqui é vocês têm muito. algum comentário sobre isso? Sim. Sim, sim. Esse olhar para mim é muito natural e até quando eu vou dar alguma consultoria para alguém no Brasil, alguma coisa, eu trago esses elementos porque
para mim é natural. Primeiro eu vou explicar o que é e depois eu puxo a minha realidade aqui. Então, a questão de uma horta comunitária, por exemplo, que é algo simples de executar, precisa de organização, claro, para que aquilo se mantenha e se sustenha, mas o benefício daquilo, você pode estender essa horta comunitária, por exemplo, para as escolas, para que as crianças possam conhecer aquilo, ajudar a cuidar daquilo. Aquilo pode ajudar aí para a refeição das crianças, para as famílias mais necessitadas ali daquela área, daquele entorno. Enfim, você cria esse ambiente saudável, natural, pela alimentação, pela nutrição, o que é benéfico para o nosso cérebro, especialmente na primeira infância. A gente consegue trazer essa socialização, a gente consegue trazer essa troca de conhecimento intergeracional, que é muito rica. Então, a pessoa mais velha passa o conhecimento para os mais novos. Enfim, você cria um ambiente ali de empatia, de cuidado, de amor, que é muito fácil de ser feito. Então, eu sempre busco trazer essas questões. E aqui, foi o que eu comentei, tem diversas hortas, só que aí não, comunitárias, assim, que atendem à comunidade, mas você paga um valor por aquele produto, mas é um valor irrisório. Realmente é só para Sim. ajudar aquelas pessoas que têm a terra e que está disponibilizando isso. Então, tem época do ano que é batata, que é cenoura, mas tem época do ano que são flores. Porque aqui na Suíça tem uma época que realmente é muito frio, então a terra não produz, a não Uhum. ser milho e trigo. Mas tem parte também de flores. E aí você retira a flor. E esses lugares não são fechados, João. São em Uhum. pontos estratégicos da cidade mesmo, da cidade que circula, que tem vida, não é nada afastado. E Uhum. a gente fala que é a caixinha da honestidade. Então você vai, tira essa planta, coloca ali, tem o valor. Foi o que eu falei, são Uhum. valores muito simples, básicos, coloca a moedinha nessa caixinha e vai embora. Então, olha só como você cria uma sociedade mais empática. E só para finalizar minha fala aqui, para não ficar falando muito também, eu vi um estudo esses dias falando que as sociedades que foram menos impactadas pelo Covid foram aquelas em que havia maior índice de confiança entre eles. E aí tem um Uhum. traçado muito complexo nesse estudo, mas eu achei muito interessante, né? Como que a confiança atua no nosso organismo mesmo, até como é, que a gente fala que tem que tomar vitamina C, vitamina D, mas a confiança é um desses pontos também que você aumenta o seu sistema imunológico. Então, acho Uhum. que vale a pena mencionar também isso. É assim, o sistema imunológico ele teria, por uma tríade, seriam três fatores, né? Uma seria a questão estrutural, que em si que seria o que tu te alimenta, o que tu come, na qualidade da alimentação e quantidade também, né? Porque hoje o pessoal peca na quantidade. A qualidade tem bastante, mas peca na quantidade que também inviabiliza todo o negócio, né? Um outro fator seria o fator de a questão exercício, exposição ao sol, né? O exercício ele consegue ativar, né? Então seria frio, calor, né? Até tem esse fator sauna, né? E até tem uma outra questão fica entre a alimentação e esse aí que seria o processo de autofagia através como se fala, da espaçamento entre como é que chama? O Dieta. jejum intermitente, você está dizendo? Isso, intermitente, né? Que o pessoal fala, se eu ficar um tempão sem comer, depois comer, tentar empacotar o dia, num dia, o mais próximo de uma hora, né? As refeições e ficar o máximo do tempo sem. Então, isso seria um fator que estimula a autofagia. E o terceiro fator seria justamente essa dimensão que tu fala, né, dessa, enfim, da pertença ao lugar, ou da comunidade, ou questão até mais, seria mais espiritual, uma dimensão mental e espiritual de onde tu está realmente preparado para aquilo. Todos esses três elementos são importantes para o equilíbrio, né? Diante não só da pandemia, mas situações de estresse também, né? Às vezes são situações que a gente mantém. Então,
digo, por que que algumas nações são mais afetadas do que outras, né? Digo, porque algumas nações, tipo, o Brasil, os Estados Unidos, vão ter um nível de estresse muito grande, de alimentação mais junk, etc., né? E, bom, outras partes do mundo que não foram afetadas, né? Tem China, que é duvidoso, também não se sabe o quanto, mas pelo menos Coreia do Sul, acho que é mais transparente, Japão, todos eles têm, mas têm também um estilo de vida diferente. Bom, eu acho que não fica fora do tema, porque todas essas questões, com certeza, né? Estão pontuando já na questão neurociência todo esse fator que faz, né? De como, enfim, o nosso cérebro responde a Se essas eu puder só situações, né? mencionar essa questão da neurociência para fechar esse raciocínio da cidade, então, para quem Sim. gosta de saber do funcionamento cerebral de fato, hoje a gente sabe assim, a nossa evolução se ocorreu num lugar que tinha um determinado momento de barulho, mas à noite já é mais tranquilo. A claridade do Uhum. dia, a gente respeitava a claridade da noite. Então, o anoitecer ou até uma luz da fogueira, alguma coisa assim, e depois a gente ficava na escuridão total. Então, a gente respeitava o nosso relógio biológico. Se a gente for levar uma O linguagem mais ritmo técnica, seria circadiano, né? o ciclo circadiano. Isso. Mas quando hoje a gente está em uma cidade, o barulho, o carro, o semáforo, o funcionamento dessa cidade, ela ativa a nossa amígdala cerebral. Então, ela está bem lá no miolinho do nosso cérebro. O correto é falar encéfalo, mas vamos falar de uma forma mais popular. E o que, que acontece quando ela é ativada? Ela libera o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. Quando ele é Sim. liberado de uma vez só e volta, então ele tem um pico e ele cai, isso é benéfico. Isso ajuda, inclusive, o nosso Uhum. sistema imunológico. Então, isso te dá Sim. energia em agir. Mas quando ele é liberado constantemente a pequenas doses, que é aquela coisa, o despertador que te acordou e você estava com o coração acelerado, o carro que buzina, o susto que você leva, a atenção que você anda talvez de ser abordado, o tempo todo a sua amígdala está ativa. Então, o tempo todo tem uma pequena dose de cortisol sendo liberado no seu organismo e isso se torna, então, tóxico. Então, é por isso que você Ah, acaba manifestando burnout, estresse pós-traumático, sim. entre outras, né, doenças. Com certeza, né? Então, o cortisol, quando sendo ativado próximo, né? Então, vai ativar lá suprarrenais, né? As suprarrenais, elas têm duas modalidades, ou elas trabalham nessa parte que seria adrenalina e esse tipo de, né? Que vai manter a pessoa justamente no foco de sobreviver, e é importante, o cortisol é super, é real, aquele da reação, se nós não tivéssemos a reação, estava ali pasmado, o ônibus pegou na cidade, vamos dizer que é o tigre, né? Foi atropelado porque não pulou fora na hora, né? E o Exato. cortisol é que faz um pulo fora. Agora, tu disseste bem, colocaste bem, né? O estresse, o burnout é quando a gente utiliza demais e as suprarrenais ficam, então, sobrecarregadas fazendo essa atividade. Então, o sistema simpático e o parasimpático. O sistema simpático é esse que nos ativa e o parasimpático é o que dá calma, que dá, vamos dizer, aquele clima de mais de sossego, de amizade, da ocitocina, que são coisas mais afetivas, né? Então, quando a pessoa está ocupando o cérebro, ou está ocupada com esse lado, não faz o outro, né? E colocando, quer dizer, os ambientes em si, eles já podem ser neuróticos, assim, no sentido de te deixar constantemente, né? Quando você é barulho, tu estás numa sala de aula, mas está sujeito, tem uma avenida passando do lado, são, sei lá, buzinas, ou fumaça, ou uma vista de um lugar que não é legal, né? E com certeza, tudo isso, acredito, vai se somando e o ambiente em si não é legal. E ele poderia ser diferente, né? Para Tanto isso, assim, essa, então, nós... exato, essa relação, tanto que o ambiente nos afeta, assim como se eu puder trazer um exemplo que é
não que seja o contrário, mas é diferente. Então, por exemplo, se a gente trouxer o arquiteto Walter Gropius, o que aconteceu com ele? Ele serviu no exército alemão por 4 anos, ele foi sargento. Então, ele viveu os horrores ali na trincheira, né? Diversos, enfim, a guerra. E quando acabou, ele foi ferido, enfim, a biografia dele é bem pesada. E quando, enfim, ele sobreviveu e a residência dele, e aí o que acontece? Traçaram um paralelo entre a residência dele e os bunkers que as pessoas tinham proteção na guerra. E tem a Uhum. mesma leitura espacial, quando a gente vai pegar a leitura Sim. espacial, porque ele desenvolveu o estresse pós-traumático. E a pessoa, Aham. quando ela desenvolve o estresse pós-traumático, ela não consegue diferenciar entre o passado e o presente. Tem uma certa confusão na mente. E aí, o Gropius, Uhum. quando você vai olhar a residência dele, eles falam de. O próprio escritório dele era como se fosse essa trincheira. Então, quando você estava de pé, Sim. você só enxergava a janela estando de pé, e qualquer pessoa que É. estivesse fora não olhava dentro da sua casa, não tem essa visão. Assim como É. na própria sala, os pontos estratégicos onde ele se posicionava para relaxar, era beneficiando a vista para fora. Mas nunca quem estava Sim. fora conseguia olhar dentro. A gente fala de um design defensivo, né? Então, olha que A forma que interessante. ele conseguiu sobreviver, né? Então faz sentido, né? E É, ele passou isso matou, né? para a arquitetura dele. Isso que eu achei incrível, sabe, João, nessa leitura. Então, não é só o ambiente que nos afeta naquele momento, mas muitas coisas, um ambiente que a gente passou que nos afetou, marcou o resto da Sim. nossa vida. É. Eu também, eu vou dizer, com relação a isso, eu me, se particularmente, eu não tenho nenhuma guerra, né, mas particularmente eu tenho a tendência de escolher um lugar no seu restaurante que tenha mais ou menos umas características assim, eu me sinto seguro, né, de certa forma. O restaurante é um lugar, sei lá, que está aberto, né, então é bacana assim, mas sempre também é uma ameaça, assim, né, para não, dependendo das pessoas também, uns mais, outros menos, mas é um ambiente novo. Então, eu procuro me resguardar o naturalmente possível. Eu me sinto mais confortável do que estar num lugar que ele é meio passagem. Ou, né? Eu acredito que. Né? Então, no design, claro, os arquitetos, de quanto mais conseguir privilegiar lugares assim que tenham essa característica, seria melhor, né? Com certeza. Né? Recantos, né? Que deem essa confiança. Né? Ah, a, a respeito, uma outra pergunta aqui, que tu falasse um pouquinho a respeito do teu trabalho na Universidade de Rio Preto, né? Se tu Sim, pode nos apontar o que vocês desenvolvem, grupo de estudo, enfim, né? O que pode nos trazer disso? perfeito. Bom, foi um convite de uma arquiteta de São José do Rio Preto, a Bruna Oliani, que me fez ano passado. Ela estava nesse projeto que eu comentei, dessas crianças de situação de vulnerabilidade, que na verdade é dentro do Instituto As Valquírias. E ela me convidou, ela falou, ela sabe, ela soube que eu sou voluntária aqui na Suíça em um campo de refugiados. E isso chamou a Uhum. atenção dela quando ela viu isso na bio e ela veio falar: você ajuda? Você topa fazer esse trabalho voluntário para trazer a neuroarquitetura para esse projeto? E é muito bacana, João, que quem faz de fato o desenho ou o projeto são os alunos do laboratório modelo dessa universidade, que chama LADU. Então, ao longo Uhum. de alguns meses, praticamente o ano passado inteiro, né? Nós tínhamos encontros semanais e os orientadores desses alunos, eu e essa arquiteta, traçando esse projeto como seria. Eu trazia os estudos científicos, eu trouxe o Paul Ekman, por exemplo, para falar das emoções, entre outras coisas, e aí todas as aulas, né, esses encontros, a gente ia traçando as estratégias no design que atendiam, então, o cuidado emocional dessas crianças. E Uhum. esse foi feito o trabalho, então agora vai começar a arrecadação para que esse ambiente seja construído. A gente está fazendo também a mensuração, e aí eu trouxe uma grande colega, Carol Doná, que também está comigo no Design Sense, para fazer essa medição com essas crianças e também com
as pessoas que trabalham, porque a gente tem em neuroarquitetura os espaços de curta permanência e longa permanência. E a gente precisa entender a dinâmica do mesmo espaço nesses dois períodos, como que afeta, e como afeta a percepção de uma criança e como afeta a percepção de um adulto. Então, é um estudo bem rico. É isso que eu tenho feito com eles. E o grupo de estudo foi uma novidade, é algo recente, que é o primeiro grupo de estudo de neuroarquitetura para alunos do TCC ou do TFG. Então, a gente está fazendo isso de uma forma gratuita, bem organizada. Então, a gente abre aquele grupo e tem um método que a gente criou para poder dar esse apoio para esses estudantes, né, nos seus trabalhos de conclusão. E está sendo muito rico, assim, essa troca, sabe? O objetivo foi, de fato, já para quem tem esse interesse, entrar no mercado de trabalho, porque são estudantes que daqui a 6 meses, um ano, são nossos companheiros de trabalho. Então, é legal que eles já tenham conhecimento dessa área de atuação, que nós acreditamos que em poucos anos, assim, vai ser essencial, né, para a atuação. Exato, isso aí, justamente a gente tem percebido, a gente começou, como te disse, de uma forma indireta, né? Começamos com ecotelhado mais para a questão romântica, que bacana, que bonito, né? Telhado verde, então os primeiros clientes que compraram pela beleza, né? Em seguida se começou a ver a praticidade daquilo ali e as funções que tinha, conforto térmico. Depois foi a questão, às vezes, da questão hidráulica, da retenção de água, da chuva, né? E então, cada vez mais essas questões, não só nesse, mas outros elementos, né, vai aprofundando, né? Então, quanto mais informações a gente tem, ou fica conhecendo o quanto isso reage, né? Quando a gente acha, muitos arquitetos, a gente diz, chegamos no final da linha aqui, não tem mais o que inventar, não tenho mais o que produzir em termos de ambiente, né? E nós estamos só começando, né? Então, deslumbrando aí muitas condições e possibilidades para o futuro. Não esgota, né, João? Usando a criatividade, tudo se Não, reinventa, com toma uma certeza. nova forma, um lugar. A tendência é assim, nós somos perguntados, né, que novidade besta é essa, disso, daquilo, porque as pessoas se acham que chegaram no suprassumo, né? Muitas vezes, principalmente o incorporador, aquele, né, que vai fazer um investimento, olha, digo, não, mas que frescura é essa agora? Não, mais isso para botar todo o dinheiro que sai, a pessoa não né, olha sempre com muita desconfiança, né? Aí depois, quando começa a perceber que isso é o elemento de igual as pessoas vão buscar preferencialmente um produto com essas características, né? Aí sim, aí começa a fazer, tocou no bolso, digo, olha, né? Digo, isso vai valer mais, essa incorporação eles já pensam de uma forma diferente, né? Então, Ju, eu gosto claro, muito dessa questão economicamente traduzindo, sim, né? não, do ecotelhado. Economicamente, como? Desculpe. Se a gente traz esse ecotelhado e uma forma que justifica o investimento, basicamente, não é só uma questão muitas vezes de bem-estar e beleza, e lógico, a gente sabe que tem todo um conceito da sustentabilidade, que só tudo isso já seria motivo suficiente de um investimento. Mas quando a gente leva isso para áreas construídas, para cidades ou até uma área mais vulnerável social, você começa a trazer estudos científicos que traçam um paralelo entre o verde e índices menores de violência e criminalidade e abuso de álcool, por exemplo. A gente já consegue traçar um paralelo muito interessante, de fato, com o corpo dessas referências. Então, eu acho que faz total sentido esse seu trabalho. Até quando veio o convite, eu olhei o site, olhei os produtos, achei bárbaro, porque são elementos mais do que necessários hoje em dia e que é fácil aplicar. Essa é a questão, né? A gente consegue. Esse é fácil, eu digo, já tem a tecnologia, já tem o conhecimento, tá na mão. Basta esse investidor, né, ter esse olhar humano, eu acredito. Um outro fator que a gente tem estudado bastante, tem feito propostas para o pessoal, é na área da água também, né? Então, pegar água de reuso, ela passa por um effluent, por uma purificação, né?
E descarta a água negra, seria só água cinza, né? E com a água cinza a gente traz isso para um lago, né? Então, esse lago pode ser disposto assim próximo, né, da construção, de forma que ele seja visto pelas janelas, pode ser estreitinho, tipo assim no formato de um regato, e se consegue fazer também a circulação da água, né? E ter peixes, né? E tudo isso a um baixo custo, né? Impressionante que nós, trabalhando com isso, descobrimos que a manutenção é muito mais barata do que a construção, muitas vezes é a manutenção mais barata do que manter uma piscina com cloro, né? Porque aquele cloro ele tem que estar constantemente esterilizado, né? Então quase que são intervenções diárias, né? E o lago não, ele se autorregula pela própria natureza e traz, né? Então a natureza presente no próximo são elementos, né? Nós temos lugar de trabalho, também tem residencial, e alguns lugares que eu coloquei, né? E é assim uma referência muito grande. Então, poder trazer, nós vamos mesclando, né? O telhado pode fazer, não, eu tenho um telhado ou uma cobertura, bom, aqui eu posso ter o lago, eu posso ter o telhado verde, eu posso ter um jardim, a parede pode funcionar também como um filtro, né? Então, o prédio, nós podemos dar característica para um prédio, né, de natureza mesmo, chamar ele próximo. Esse tem sido o nosso trabalho, né? Claro, nós vamos buscando também sempre inovações, né? E trazer essas estratégias aí, por exemplo, para uma escola, né? Então, esse lago, esse reuso, a gente já começa a falar, se for trazer a neurociência, em um ambiente enriquecido para essa criança, Sim, né? E a gente sabe que esse enriquecimento ambiental, na infância em especial, que tem aquelas janelas de desenvolvimento, é é, riquíssimo. Então, essa criança, a gente não está falando só de QI, mas a gente está falando de inteligência emocional, a gente está falando de questão cognitiva, regulação emocional, então é muito rico. E aí a gente já sabe que tem todo o conceito do design biofílico por trás, né, que sim. justifica. Mas é muito interessante. Eu já tive a oportunidade de atuar num projeto, esse projeto ainda não foi realizado, né? Mas, enfim, de uma arquiteta que buscou com alguns elementos, né? E a gente terminou pirando na história. Tipo, mas se a gente conseguir aproveitar, vou fazer o telhado verde. Mas se a gente integrar o telhado verde, agora nós podemos recolher também a água da chuva e a água cinza e manter num lago central, que esse lago, então, seriam casas, na verdade, seriam casas para crianças órfãs, né? Ai, E que onde legal. tem uma pessoa residente, ou mais de uma pessoa que seriam os cuidadores, né? E aí tem essas crianças morando, diversas idades, enfim, morando cada em casa separada. Seria quase que um condomínio, mas todos eles com o mesmo. Achei muito legal a ideia, né? Sim, E aí, isso faz uns anos atrás ainda, nem tínhamos todos esses elementos, foi uma coisa espontânea. Eu digo, mas se nós conseguimos fazer esse riachinho aqui no meio, né, e usar pedras, né, onde as crianças podem, vai ser o lugar onde elas vão brincar, né, tudo rasinho, ninguém vai se afogar, né, mas sim. tem peixes, tem isso tudo, e justamente, né, trazer isso que falta, que é justamente essa questão de estar em casa, ser um ambiente ameno, um ambiente atrativo para aquelas crianças. Foi isso que eu pensei na época, né? E é mais ou menos o que tu está afirmando aí, então, isso que me veio à Exatamente. memória. Muito Exatamente. E bem. aí fecha com a nossa conversa no início, né? Falando que, então, esse ambiente, o nosso cérebro reconhece. Então, você está trazendo, Ah, inclusive, o bem-estar, a saúde, o desenvolvimento, também por esse motivo, porque o nosso cérebro já ah, mapeou, já está na nossa genética mapeado esse ambiente, né? isso, Então, né? já ajuda muito. Aproveitar, porque já funciona no automático, né? A gente só bota a referência para ele ali. Mas está certo, então. Bom, eu acredito também para a gente não se estender muito, não ficar, porque muitos assistem depois, não ficar muito longo, não. Acho que a gente já tratou, acho que sobre todos os temas, não sei se teria alguma coisa aqui que não foi colocada, que tu gostaria de complementar, Ah, eu né? acredito que é Então fica isso. contigo. E E trazer essa riqueza, esse cuidado que aqui a gente falou tanto para as crianças também para a terceira idade, que é
A gente sabe que até 2050 a população idosa ela vai dobrar. Então, tá aí um mercado que é bom a gente ter um olhar, um cuidado. E Claro. tudo isso que a gente falou para a criança se aplica para essa população também. Olha que boa Porque, notícia. Eu não sei se eu chego em 2050, né? Eu vou ter que aplicar antes. Está com mas uns que é 90 e benéfico, né, poucos João? anos, É né? Eu acho que benéfico. está, né? Está tranquilo. Muito bem. E Ah, agradecer, obrigado pelo convite, pela oportunidade, me colocar à disposição do que vocês desejarem, precisarem, quem assistiu e quem vai assistir também, estou à disposição. Se tem alguma isso. questão, é só mandar uma mensagem e estou super Tá bom. aberta. Todas as coisas que eu faço, que eu tenho à disposição de curso, mentoria, Claro. os grupos de estudo, tá no link lá do Instagram. E Sim. obrigada, João. Isso, eu que agradeço, então, né, a tua participação muito enriquecedora aqui no nosso espaço, né? E com certeza, e vou, eventualmente, tu que está por aí olhando e olhando novidades, né? Se tiver alguma referência, alguma coisa que tu acha interessante, pode me passar também lá na particular, ou de produto, dentro dessa linha, né, de produtos que a gente possa desenvolver, que não tenha alguma coisa nova, tá? Que é justamente o que a gente está buscando, para poder oferecer essas soluções para os arquitetos, para os seus projetos. Vamos trocar muita Tá? figurinha aí. Muito bem. Te agradeço, então, e uma boa tarde, uma boa noite já, então, para todos os que nos acompanharam até aqui. Né? E com isso, então, vamos passando aí para o final e desejo um bom fim de semana aí para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Certo? Tchau.